Contei para minha família que fui demitida de um emprego bem remunerado e que ia me mudar para a casa deles porque não conseguiria mais pagar o aluguel. Mas, na verdade, era tudo um plano para revelar a verdadeira atitude deles em relação a mim. Eles disseram: "A gente não precisa de você aqui se não trouxer dinheiro. Meu nome é Michelle e eu sou o que a maioria das pessoas chamaria de bem-sucedida. Aos 26 anos, trabalho como gerente de investimentos em uma das melhores firmas da cidade. Moro num apartamento bacana. Alugado, é verdade. Mas tenho um bom emprego e economias suficientes para, em breve, comprar meu próprio cantinho. Sem hipoteca, sem dívidas, do jeitinho que eu sempre quis. Estava tudo correndo conforme o planejado, até a ligação da tia Sara mudar completamente o rumo da minha vida. Michelle, querida, você vem para o Dia de Ação de Graças este ano? A voz calorosa dela me arrancou um sorriso imediato. A tia Sara sempre foi muito mais mãe para mim do que minha própria mãe. Claro que vou, respondi, já me animando só de pensar na torta de maçã famosa dela. O que eu não esperava era quem mais estaria lá. Talvez eu devesse explicar por que aquela ligação da minha tia significava tanto para mim. Veja bem, fazia 8 anos que eu não falava com meus pais nem com minha irmã mais velha, Jéssica, desde o dia em que me formei no ensino médio. Eu tinha acabado de receber a carta de aceitação da faculdade, com uma bolsa parcial para cursar gestão de investimentos. Eu estava radiante. Era tudo pelo que eu tinha batalhado tanto. Corri para casa para contar para meus pais, esperando vê-los orgulhosos. Mas em vez disso, tive a conversa que acabaria destruindo nossa família. "Não temos como pagar sua faculdade, Michelle", disse minha mãe, sem nem levantar os olhos da revista. "Sua irmã vai se casar em breve e precisamos de toda a nossa poupança para o casamento dela." Eu lembro da minha voz tremendo enquanto questionava. "E o dinheiro da vovó? Ela deixou especificamente para a minha educação." Meu pai se remexeu desconfortável na cadeira. "As coisas mudam, querida. O casamento da Jéssica é mais importante agora. Você vai dar um jeito." Foi nesse momento que tudo o que eu vinha engolindo por anos simplesmente explodiu. Mais importante. Como sempre, tudo da Jéssica era mais importante do que qualquer coisa minha. A briga que se seguiu foi feia. Anos de sentimento de segunda opção transbordaram em acusações e lágrimas. Naquela noite, arrumei minhas malas e fui para a casa da única pessoa que sempre me tratou com justiça, tia Sara. Ela me recebeu de braços abertos, sem pestanejar. O que eu não sabia na época era que ela vinha guardando dinheiro para a educação do filho dela. Mas ele tinha morrido num acidente de carro alguns anos antes, e ela me ofereceu aquele dinheiro. Só aceitei com a condição de devolver cada centavo assim que me formasse e arranjasse um emprego. Aqueles anos de faculdade foram puxados. Trabalhava meio período em um café enquanto mantinha minhas notas e a bolsa de estudos. Mas consegui. Me formei, consegui emprego em uma firma de investimentos de prestígio e 2 anos depois, paguei até o último centavo que devia à tia Sara. A vida estava boa. Eu tinha minha independência, minha carreira estava decolando e eu havia evitado com sucesso qualquer contato com minha família, até o convite para o Dia de Ação de Graças. Quase deixei cair a torta de abóbora que carregava quando entrei na casa da tia Sara naquele feriado. Lá estavam eles, meus pais, minha irmã Jéssica e seus 2 filhos, de 6 e 3 anos, todos sentados na sala como se fossem parte da mobília. 8 anos de esforço para evitá-los jogados fora num piscar de olhos. "Michelle", tia Sara correu para me ajudar com a torta, com um olhar de desculpas. Eu não sabia que eles viriam. Eles simplesmente apareceram. Fiquei parada na porta, o coração disparado. Minha mãe parecia mais velha, com mais cabelos grisalhos do que eu lembrava. Meu pai, mais acima do peso. E Jéssica, bem, ela ainda tinha aquele ar de filha perfeita, mesmo com 2 crianças penduradas nos braços. "Preciso de um pouco de ar", consegui dizer, girando nos calcanhares e indo direto para o quintal. O vento frio de novembro cortava minha pele, mas eu mal sentia. Minhas mãos tremiam enquanto eu agarrava o corrimão. A voz da minha mãe atrás de mim me fez congelar. "Podemos conversar?" 8 anos de silêncio. E agora ela queria conversar? Não me virei. "O que vocês estão fazendo aqui?" Ouvi seus passos nas tábuas de madeira até ela parar ao meu lado. "Porque nós erramos. Eu e seu pai. Passamos anos carregando culpa pelo que fizemos. Queremos consertar as coisas. Então por que não ligaram? Não mandaram uma carta, um e-mail, qualquer coisa?" As palavras saíram mais afiadas do que eu queria. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas. Porque estávamos envergonhados. Muito envergonhados. Toda vez dizíamos que íamos entrar em contato. Mas quanto mais o tempo passava, mais difícil ficava. "Quando soubemos que você estaria aqui no Dia de Ação de Graças, vimos que poderia ser nossa única chance de te ver pessoalmente e pedir desculpas." Fiquei ali parada, a mente a mil. Parte de mim queria gritar, jogar na cara dela cada momento em que me fizeram sentir menos do que Jéssica. Mas outra parte
Outra parte reparou o quanto ela parecia cansada, como as mãos dela tremiam enquanto falava. Preciso de um tempo para pensar, falei, a voz embargada. É, muita coisa. Claro, ela assentiu. Leve o tempo que precisar. Vamos estar aqui quando você estiver pronta. O resto da noite passou como um borrão. Fiquei sentada num canto da sala da tia Sara, empurrando o peru pelo prato, sem olhar nos olhos de ninguém. Fiel à promessa, meus pais e Jessica não forçaram a barra. Conversaram com outros parentes, brincaram com as crianças, ajudaram a lavar a louça, sempre me lançando olhares culpados de vez em quando. Eu observava quando eles achavam que ninguém estava vendo. Minha mãe ajudando tia Sara na cozinha, meu pai entretendo os netos, Jessica, ainda com aquele jeito de estrela, mas com uma sombra de insegurança. Eles estavam tentando me dar espaço, mas a presença deles parecia ocupar todos os cantos da casa. Durante 2 semanas depois do Dia de Ação de Graças, não consegui pensar em outra coisa. Todo dia eu acordava e revivia aquela conversa no quintal. Toda noite ficava rolando na cama, me perguntando se estava fazendo a coisa certa em sequer considerar o perdão. Uma noite, sentada no meu apartamento, fiquei encarando o celular. O número da minha mãe ainda estava salvo. Eu nunca tinha apagado, sem nem saber bem o porquê. Talvez, no fundo, eu sempre soubesse que esse dia chegaria. Meu dedo pairava sobre o botão de ligar por uma eternidade. Finalmente respirei fundo e apertei. Primeiro toque, segundo, terceiro. Michelle? A voz dela, cautelosa, esperançosa. Oi, mãe. Minha voz falhou um pouco. Estive pensando no que você disse no Dia de Ação de Graças. Acho que gostaria de tentar. Falei devagar. As palavras saíram estranhas da minha boca. Quem sabe, a gente possa recomeçar. Foi assim que, 1 semana depois, me vi parada em frente à minha antiga casa, segurando uma sacola cheia de presentes escolhidos com carinho. Nada caro, só coisas que mostrassem que eu tinha pensado neles. Um cachecol para minha mãe, um livro que meu pai tinha comentado anos atrás que queria ler, brinquedos educativos para os filhos da Jéssica. A casa parecia menor do que eu lembrava, e definitivamente mais descuidada. A pintura descascando em vários pontos. O jardim, que minha mãe cuidava com tanto zelo, tomado pelo mato. Não era mais aquela casa impecável dos subúrbios da minha infância. Antes que eu pudesse tocar a campainha, a porta se escancarou. Minha mãe estava lá, nervosa, mas feliz. Você veio? Vim, assenti, entrando. O interior dizia tanto quanto o exterior. Os móveis eram os mesmos de 8 anos atrás, agora visivelmente gastos. As paredes precisavam de pintura. O carpete estava puído em vários pontos. Meu pai apareceu na porta da cozinha com um olhar incerto. Jéssica também estava lá, com as crianças meio escondidas atrás das pernas dela. Distribuí os presentes, observando as reações enquanto abriam. Os olhos da minha mãe se encheram de lágrimas ao ver o cachecol, e meu pai sorriu genuinamente ao receber o livro. No jantar, minha mãe preparou minha lasanha favorita da infância, e aos poucos a verdade sobre a vida deles foi surgindo. O casamento da Jéssica tinha acabado mal 2 anos atrás, e ela teve que voltar para casa com os filhos. Problemas de saúde obrigaram minha mãe a aceitar um emprego de meio período na biblioteca, e meu pai teve que aceitar um cargo inferior depois que sua empresa fez cortes. E você, Michelle? Jéssica perguntou, empurrando a comida no prato. Como tá o trabalho? Tá indo bem, respondi, tentando soar neutra. Tô na Morton & Associates agora, uma grande firma de investimentos no centro da cidade. O resto da noite seguiu nesse clima. Conversas cuidadosas, desviando de assuntos espinhosos, e uma tensão no ar que ninguém queria reconhecer. Todo mundo tentando tanto agir como se estivesse tudo normal, que acabava parecendo tudo, menos normal. Nas semanas que se seguiram, algo mudou. Jéssica começou a aparecer no meu escritório durante os intervalos de almoço, quase sempre trazendo 2 cafés da cafeteria do prédio. A gente se sentava no pátio e tentava colocar em dia 8 anos de conversa perdida. Ela me contou sobre o casamento fracassado, sobre como o ex-marido dela era péssimo com dinheiro e pior ainda com compromisso. À medida que o Natal se aproximava, eu me peguei, para minha surpresa, ansiosa pelas comemorações em família. Mas antes, tinha uma parada muito importante. A cafeteria. Tia Sara caiu na risada ao abrir o presente. Tá tentando me dizer alguma coisa sobre meu café instantâneo? Talvez, brinquei, puxando-a para um abraço apertado. Obrigada por tudo, tia Sara. Por estar do meu lado quando eu mais precisei. Ela me segurou pelos ombros e olhou bem nos meus olhos. Você tá feliz, minha querida? Com tudo isso, com a sua família? Acho que tô, respondi, surpresa com o quanto aquilo parecia verdade. As coisas mudaram. Estão melhores. O Natal na casa dos meus pais foi completamente diferente daquele primeiro jantar tenso. Mamãe decorou cada cantinho da casa, e papai estava até cantando músicas de Natal enquanto ajudava na cozinha. Os filhos da Jessica, Emily e Jack
Finalmente tinham se acostumado comigo, principalmente depois que viram os presentes. Um kit de ciência para a Emily e uma coleção de dinossauros para o Jack. Michelle! Eles gritavam, subindo em cima de mim. Você pode ajudar a construir o vulcão? Enquanto eu via eles brincando com seus brinquedos novos, percebi o quanto sentia falta de ter uma família. Até meus pais pareciam mais relaxados, rindo e brincando como faziam quando eu era pequena. Os meses passaram e a gente criou uma rotina confortável. Os jantares de domingo viraram tradição. Eu e Jéssica mantínhamos nossos encontros para tomar café. Aí veio a viagem nas férias de primavera. Nem foi algo planejado. Só ouvi a mamãe comentando que as crianças nunca tinham visto o mar. Vamos levar eles, falei, no impulso. Semana que vem eu resolvo tudo. A viagem foi mágica. Ver a expressão da Emily e do Jack quando viram o oceano pela primeira vez. Ouvir as gargalhadas deles pulando nas ondas. Construir castelos de areia com o papai, como eu fazia quando era criança. Valeu cada centavo. Depois daquela viagem, tudo ficou ainda mais natural. Por isso não me surpreendi tanto quando meus pais me chamaram para conversar uma noite depois do jantar. A parte hidráulica da casa, papai começou meio sem jeito. Tá bem ruim. Estamos adiando os consertos há um tempo, mas... Mamãe interrompeu. Detestamos pedir, mas uma ajudinha seria incrível. Na mesma hora, preenchi um cheque. Não era uma quantia pequena, mas ver o alívio no rosto deles fez tudo valer a pena. Depois disso, surgiram outros pedidos. Nada absurdo. Um aquecedor novo quando o antigo quebrou. Material escolar para os filhos da Jéssica. Coisas pequenas, que família ajuda sem pensar duas vezes. Num jantar de domingo, veio a bomba. Mamãe estava mais calada do que o normal, empurrando a comida no prato sem comer de verdade. Finalmente, enquanto papai servia a sobremesa, ela soltou. Perdi meu emprego, disse com a voz embargada. Estão cortando cargos na biblioteca, e eu fui uma das dispensadas. Não sei como vamos conseguir pagar as contas. Os remédios, a hipoteca. Vi as mãos dela tremendo segurando a xícara de café. Vi as rugas de preocupação se aprofundando no rosto do meu pai. Eles pareciam tão velhos, tão frágeis de repente. Antes mesmo de pensar direito, as palavras saíram da minha boca. Eu posso ajudar. Consigo mandar uns $1.500 por mês. Vai dar tudo certo. O alívio no rosto deles foi imediato e esmagador. Mamãe começou a chorar, mas dessa vez de felicidade. E papai me abraçou tão forte que eu quase não conseguia respirar. E assim começou nossa nova rotina. Todo mês, certinho, eu transferia o dinheiro para a conta deles. Eles nunca pediram mais do que a gente tinha combinado, embora às vezes mencionassem alguma necessidade. Uma bota nova para o Jack, um micro-ondas novo para substituir o velho. Nesse tempo, eu e Jéssica ficamos ainda mais próximas. Sempre que eu precisava viajar a trabalho, levava ela junto quando dava. Nada extravagante. Um fim de semana em Chicago, 3 dias em Boston, uma passadinha rápida por Miami. Só 2 irmãs tentando recuperar o tempo perdido. A vida tinha virado uma sequência gostosa. Jantares de domingo, transferências mensais, compras esporádicas com a mamãe, ajudando as crianças da Jéssica com a lição de casa. Não era perfeito, mas era aquilo que família devia ser. Até que veio a ligação que mudou tudo. Michelle, a voz da senhora Peterson, minha senhoria, soava constrangida. Preciso conversar com você sobre o apartamento. Ela explicou que o neto dela estava para se formar na faculdade e ia começar a trabalhar na cidade, e que ela tinha prometido o apartamento para ele. Ah, foi só o que consegui dizer, olhando em volta do lugar que tinha sido meu lar por tanto tempo. A parede que eu mesma pintei de azul claro numa tarde de tédio. O cantinho da janela onde eu adorava ler nos dias de chuva. Desculpa mesmo, ela falou. Você foi uma inquilina maravilhosa. Vou te dar bastante tempo para encontrar outro lugar. Claro. Desliguei o telefone e fiquei sentada ali, no meu cantinho preferido da janela, pensando. Eu vinha economizando direitinho esses anos todos. Mesmo ajudando minha família, meus investimentos estavam indo bem. Talvez aquilo não fosse um golpe de azar. Talvez fosse o universo me dando um empurrão. Passei as semanas seguintes encontrando a Sarah, minha corretora, visitando apartamentos na hora do almoço e depois do expediente. Eu sabia exatamente o que queria. Algo moderno, perto do trabalho, com espaço suficiente para montar um home office. Estava particularmente animada com uma unidade de esquina num prédio novinho, a 3 quadras do escritório. Já conseguia até me imaginar lá, tomando café na varanda, recebendo amigos na cozinha integrada. Mas guardei tudo em segredo, querendo fazer uma surpresa para minha família quando estivesse tudo fechado. Desculpa, mãe, não vou poder ir no domingo, falei durante nossa ligação semanal. Tá uma correria no trabalho. Eu estava escolhendo amostras de tinta uma noite quando tia Sarah ligou. A voz dela estava estranhamente controlada. Michelle, pode vir aqui?
A gente precisa conversar. É importante. Quando cheguei, encontrei tia Sara andando de um lado para o outro na cozinha, mais agitada do que eu jamais tinha visto. Ela mal esperou eu me sentar antes de falar. Hoje eu vi uma coisa, começou, apertando uma caneca de café frio nas mãos. Uma coisa que você precisa saber. Linda e Karen, você lembra delas, né? Velhas amigas da família. Pois então, elas estavam conversando sobre terem encontrado seus pais e a Jessica no mercado semana passada. E então, tia Sara continuou. Depois que eu comecei a ajudar financeiramente, minha família passou a comentar sobre mim para meio mundo. Como assim comentar? Perguntei, mas um frio já começava a se espalhar no meu peito. Chamam você de caixa eletrônico particular pelas costas, disse ela, sem rodeios. Fazem piada de como finalmente arrumaram uma utilidade para o seu emprego de sucesso. A Jessica anda dizendo que basta ela insinuar que quer viajar que você paga tudo. O chão pareceu girar. Isso não pode ser verdade, murmurei. Tem mais, tia Sara falou, agora com a voz cheia de carinho. Sua mãe anda se gabando, dizendo que não precisa procurar outro emprego, porque a Michelle dá conta. E eles têm rido disso, Michelle. Rindo de como você é rápida em oferecer ajuda. Fiquei ali, sem conseguir respirar, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Parte de mim queria negar, defender eles, mas eu sabia que tia Sara nunca inventaria uma coisa dessas. E de repente, pequenos detalhes começaram a se encaixar. O jeito como mudavam de assunto toda vez que eu falava do meu trabalho. Como os pedidos de ajuda estavam ficando cada vez mais frequentes. Aqueles olhares estranhos que eu às vezes pegava trocando entre eles. Sinto muito, querida. Tia Sara segurou minha mão. Fiquei na dúvida se devia te contar, mas você precisava saber. Fiquei ali sentada por um bom tempo, pensando no último ano. Todos aqueles jantares em família, as viagens com a Jéssica, as transferências mensais, as lágrimas de gratidão da minha mãe quando eu ajudava com as contas. Será que tudo não passava de teatro? Aos poucos, uma ideia começou a se formar. 2 dias depois, eu estava na frente da casa dos meus pais com 2 malas cheias, depois de passar a manhã inteira levando meus móveis para a garagem da tia Sara. Eu tinha ensaiado tudo, planejado cada detalhe. Respirei fundo e toquei a campainha. Mamãe abriu a porta com a surpresa estampada no rosto. Michelle, o que você tá fazendo aqui? E essas malas? Papai e Jéssica apareceram atrás dela, igualmente confusos. Perfeito. Deixei o lábio inferior tremer, piscando rápido, como se estivesse segurando o choro. Fui demitida. Soltei engasgando. Cortes no orçamento. Encontraram erros no meu trabalho. Estão me obrigando a devolver os bônus. Não tenho como pagar o aluguel do apartamento. Respirei fundo e completei. Será que eu poderia ficar aqui por uns meses, até conseguir me reerguer? O silêncio durou exatamente 3 segundos, antes da expressão preocupada da minha mãe dar lugar a algo frio e cruel. Isso quer dizer que você não vai mais mandar o dinheiro todo mês? Ela disparou, toda a doçura sumida da voz. Senti meu coração rachar um pouco, mesmo já esperando por isso. Não, mãe, por um tempo não vou ter dinheiro sobrando. Jéssica avançou, o rosto vermelho de raiva. E a nossa viagem para a Europa no mês que vem? Aquela que você prometeu pagar? Minhas mãos tremiam, mas me obriguei a ficar calma. Apenas balancei a cabeça, encarando o chão. Foi aí que tudo desmoronou. Sua idiota irresponsável! Mamãe gritou, me fazendo estremecer. Como você pôde deixar isso acontecer? Que tipo de gerente de investimentos é demitida? Papai entrou na gritaria, o rosto vermelho. A gente devia saber que você ia estragar tudo, como sempre estragou. Você não pode ficar aqui. Jéssica então pegou minhas malas com raiva. Não tem espaço. E eu não vou dividir minha casa com uma fracassada. Fiquei ali parada, em choque, vendo minha irmã arrastar minhas malas até a varanda e jogá-las no chão como se fossem lixo. As mesmas pessoas que me abraçaram no Natal, que choraram de gratidão quando eu paguei as contas, que disseram estar arrependidas do passado, agora me expulsavam sem pensar 2 vezes. Não precisamos de você aqui se não trouxer dinheiro, minha mãe rosnou. Você nunca mais vai conseguir outro bom emprego depois dessa vergonha. Não vamos sustentar uma perdedora. Fiquei parada, absorvendo tudo. As máscaras tinham finalmente caído, revelando a verdade feia por trás de cada jantar de domingo, de cada momento em família, de cada falsa reconciliação. Sempre foi um teatro. A tia Sara tinha razão. Olhando para eles agora, o rosto retorcido da minha mãe, a expressão vermelha de raiva do meu pai, o olhar de desprezo da Jéssica, senti uma calma estranha tomar conta de mim. Algo dentro de mim, que ainda resistia, finalmente se quebrou. Sem dizer uma palavra, fui até minhas malas. Atrás de mim, eles começaram a gritar em coro. Parasita! Ingrata! Não volte mais aqui!
Desci a calçada puxando minhas malas em silêncio, os gritos deles me seguindo como um enxame de abelhas raivosas. Vizinhos espiavam pelas janelas, mas eu não me importava nem um pouco. 20 minutos depois, eu estava de volta à casa da tia Sara. Ela abriu os braços assim que viu minha cara. Eu desabei ali mesmo, finalmente deixando as lágrimas caírem. Eles mostraram quem realmente são, não foi? Ela sussurrou, acariciando meu cabelo. Consegui esboçar um sorriso fraco. Então puxei meu celular do bolso. Primeiro, abri o aplicativo do banco e cancelei a transferência mensal para a conta da minha mãe. Depois, entrei no site onde eu tinha reservado a tão sonhada viagem para a Europa da Jéssica. 2 cliques e pronto. Hotel e passagens cancelados. As 2 semanas que passei na casa da tia Sara foram um refúgio, um tempo para processar tudo o que tinha acontecido. Então recebi uma ligação da minha corretora. Lembra daquela unidade de esquina que você amou? Os vendedores aceitaram sua oferta. Depois disso, tudo aconteceu rápido. Papelada, vistorias, assinatura de contratos, foi um turbilhão. Quando percebi, estava em pé no meu novo apartamento, segurando a chave com as mãos trêmulas. Tia Sara me ajudou a mudar as coisas que estavam guardadas na garagem dela. Passamos o fim de semana montando móveis, pendurando quadros e deixando o lugar com a minha cara. Ela até insistiu em me ajudar a escolher novas cortinas para as janelas gigantes. Naquela noite, depois que tia Sara foi embora, fiz algo espontâneo. Tirei uma foto minha na sala nova, com as luzes da cidade brilhando atrás de mim pelas janelas. Postei nas redes sociais com a legenda: "Sonhos se realizam. Finalmente proprietária. Sem hipoteca. Só fruto de muito trabalho e esforço." Eu sabia o que estava fazendo. Sabia que eles iam ver, e não deu outra. Menos de 2 horas depois, o número da minha mãe apareceu piscando na tela do celular. Respirei fundo e atendi. "Que história é essa da foto?" Ela disparou. "Que apartamento é esse? Achei que você tinha sido demitida." Me acomodei na minha poltrona nova, sentindo uma calma impressionante. "Na verdade, mãe, eu nunca fui demitida. Continuo empregada, continuo bem-sucedida. E agora também sou dona do meu próprio apartamento. Eu só precisava testar uma coisa." "Testar?" A voz dela subiu 1/8. Eu conseguia ouvir meu pai e Jéssica gritando ao fundo. Queria ver se vocês se importavam comigo, ou só com o meu dinheiro." Acho que tive minha resposta quando jogaram minhas malas pra fora e me chamaram de parasita. Silêncio absoluto do outro lado. E então, o caos. Papai começou a xingar, Jéssica gritava sobre traição, e a voz da mamãe ficou melosa de repente. "Querida, nós só ficamos em choque preocupados com você. É claro que nos importamos. Podemos esquecer essa brincadeira boba, voltar ao normal." Eu caí na gargalhada. "Normal? Você quer dizer, eu pagando tudo enquanto vocês riem de mim pelas costas? Não se preocupem, não vai mais ter parasita nenhum. Agora, vocês que arquem com as próprias contas." "Ah, Jéssica, também cancelei suas passagens para a Europa. Pensei melhor e acho que vou viajar sozinha. Tchau." Desliguei e, na mesma hora, bloqueei o número deles. Bloqueei também nas redes sociais. Foi como se tirasse um peso enorme das costas. Eles tentaram ligar de outros números, mandaram e-mails. Chegaram a aparecer no meu prédio alguns dias depois. Mas eu já tinha avisado a segurança. Ver os seguranças barrando a entrada deles deveria ter doído. Mas tudo o que senti foi alívio. No fim de semana, tia Sara veio jantar no meu novo lar. Preparei a lasanha favorita dela e sentamos na varanda vendo o pôr do sol. "Você tá bem?" Ela perguntou, enchendo novamente nossas taças de vinho. "Tenho tudo o que preciso bem aqui", respondi, erguendo meu copo. "Uma casa só minha, um trabalho que amo, e a única família que sempre importou de verdade." Tia Sara brindou comigo, e ficamos ali, em silêncio confortável, observando as luzes da cidade acenderem uma a uma. Às vezes a gente descobre que a família que escolhe é melhor do que a que nasceu. E às vezes, as lições mais duras levam aos recomeços mais bonitos.